Estou aqui no vídeo 2, dando continuidade à nossa temática de relatório social. Me conte aí, você tem dificuldade de elaborar um relatório social? Então convido você a assistir o vídeo 1, assiste o vídeo 2, que eu garanto que vai melhorar muito a sua dúvida, e deixa aqui o seu comentário que eu respondo. Nos grupos que eu faço parte, né? Eu faço parte de um grupo que é serviço social e a área socioambiental. Eu sou professora Paula Devaniri, atuo na área socioambiental e aqui é o canal Serviço Social Facilitado para facilitar a nossa vida. Vamos desbravando o universo do serviço social. Convido vocês a se inscreverem no canal, a deixarem o like de vocês, que é super importante, faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, você fala da onde. Eu sou dessa cidade gostosa e deliciosa que é Salvador. Então, vamos ao nosso vídeo 2 e roda a vinheta! Pois então, vamos lá. Eu estava falando, né? Aí uma colega perguntou: como se chama o relatório que nós, assistentes sociais, produzimos quando atuamos na área socioambiental? Me diga aí que eu quero saber. Qual é o nome do relatório? Pois muito que bem. Eu respondi para ela: depende do contexto em tela. Por quê? Porque para cada situação existe um documento, existe um nome de documento que a gente elabora. No caso, na área socioambiental pode ser um relatório informativo, um relatório de vistoria, um relatório do trabalho social e por aí vai. Tudo vai depender do contexto em tela. Paula, eu não atuo na área socioambiental, nem sei para que lado vai, nem sei o que nós fazemos. Eu atuo na assistência social. Como é o nome do relatório? Relatório informativo, relatório social, também depende do contexto em tela. Então, vamos dar continuidade ao nosso vídeo 2. Então, a deixa aqui é para botar os olhos. Então, o que foi que eu pontuei aqui? E os tipos de relatório? Como podemos chamar um relatório do assistente social na área socioambiental? Ou em qualquer outra área? Eu botei relatório informativo. Ele tem como objetivo de informar dados ou fatos importantes, pode ser utilizado no decorrer de um processo de acompanhamento, atividade de triagem e ou nas atividades de plantão, bem como também o relatório de visita domiciliar ou visita social domiciliar ou visita institucional. É o resultado das visitas de nós, né, dos profissionais, aos domicílios dos usuários, bem como às instituições, escolas, creches, hospitais, casas-lares, enfim, os locais onde os usuários interagem. O relatório de visita pode conter apenas informações, descrições do domicílio ou também aspectos analíticos. A descrição deve ser objetiva e apresentar dados, subsídios significativos para a formação da opinião técnica do contexto em tela. Ou ainda tem o relatório circunstanciado. É um relatório informativo feito em situação de emergência, de forma sucinta. Ele vai conter o parecer após breve relato e é apresentado imediatamente ao juiz. Ou o relatório de acompanhamento pode trazer informações, mas envolve a intervenção profissional direta e o contato mais regular e assíduo com o usuário. Eu fazia muito quando atuava tanto no CRAS quanto na habitação, que é o relatório de acompanhamento.
Muitas das vezes, uai, a alça do sutiã aparecendo, que patifaria. Muitas das vezes, né, a colega confunde o relatório de acompanhamento com o registro no prontuário, né? Então, o relatório de acompanhamento, o próprio nome diz, né? O acompanhamento que você está fazendo daquele usuário. É a evolução daquele usuário que você está acompanhando. Diferentemente da evolução que você coloca no prontuário. Cadê aqui? Já me perdi. Sua principal, já me perdi, mas já me achei. A sua principal característica é a de ser instrumento de comunicação voltada ao próprio profissional que realiza os atendimentos. Em alguns equipamentos, esse relatório nem é elaborado, pois os registros dos acompanhamentos são feitos nos prontuários. Todavia, o profissional que atua no cotidiano forense precisa registrar seu acompanhamento, sendo de forma de relatório. Ao avaliar que a intervenção deve ser encerrada, ele ou ela, o profissional, comunica ao juiz por meio de um relatório final. Na habitação, né, a cada mês das atividades executadas, eu fazia um relatório. E no final, né, o período de execução do projeto social eram de 12 meses, e ao final eu fiz um relatório final de tudo que foi realizado, justificando as atividades que estavam previstas e não foram realizadas. Então, era um relatório também bem complexo que se enquadraria aqui no relatório de acompanhamento. E eu ainda acrescento, né, que muita gente tem dúvida, como eu pontuei no início do vídeo, né, da colega da área socioambiental. O relatório de inspeção ou de vistoria constitui a exposição e a descrição do que foi observado, do que foi vistoriado, do que foi visualizado. No decorrer da visita, deve incluir ou não um parecer profissional sobre a questão avaliada, como, por exemplo, as providências a serem tomadas, adotadas, as possibilidades de ação para dirimir os possíveis falhas e a consonância ou não do trabalho desenvolvido com os objetivos que pretendemos alcançar. Na transposição e no projeto Manentendê, no projeto da transposição do Rio São Francisco e no projeto Manentendê, eu fazia muito relatório de vistoria. E acreditem vocês que o primeiro relatório de vistoria que eu fiz, que foi no projeto da transposição, eu já até retratei aqui, eu não sabia para que lado ia, nunca tinha feito na minha vida, né? Tinha experiência, né? Já tinha a expertise de trabalhar com saneamento, com a parte de esgoto, mas de água não. E o contexto também não. Por quê? Porque eu fui vistoriar, eu fui observar, né? Fui fazer a vistoria das famílias que estavam recebendo um auxílio, né, financeiro em decorrência das vilas produtivas rurais não estarem prontas, então elas estavam nesse auxílio financeiro, tanto da parte de aluguel quanto da parte de manutenção, né, para as famílias. Então eu fui vistoriar. E ao final eu dei a minha opinião, se aquelas famílias deveriam ou não continuar recebendo esse auxílio, esse suporte financeiro. Então eu fui visitar todas as famílias, se eu não me engano foram 10, fiz o registro fotográfico mediante autorização, informando que essas fotos iriam compor este relatório de vistoria. Fiz a descrição de cada família visitada, vistoriada, todas as condições de habitabilidade, né? A parte socioeconômica, a parte emocional também, porque elas foram obrigadas a sair da onde elas estavam por conta da intervenção, né? Então, tudo isso eu retratei. E ao final eu dei, né, o meu parecer, a minha opinião técnica, se aquelas famílias deveriam, né, continuar recebendo ou não. Já no Manentendê, a vistoria, né, era diferente. Era para verificar
as condições de habitabilidade que a casa, que o domicílio, que a residência daquele morador ficou quando a intervenção passou. Quando o maquinário passou, né, um trânsito de caçambas muito tenso, um maquinário pesado, né, as detonações. Então, algumas casas apresentavam rachaduras. E eu ia fazer a vistoria, mas eu ia vistoriar essa parte, que é a parte da engenharia? É claro que não, porque eu não sou engenheira. Então, eu ia acompanhada com o engenheiro e ele ia identificar as rachaduras, ele que tirava as fotos, né? E eu ia fazer o quê? As tratativas junto com o morador. Coletar os dados, né, daquele morador, a composição familiar, a identificação do domicílio dele, se fazia ou não fazia parte do projeto, se estava na área de intervenção, aonde a obra tinha passado. Então, tudo isso. E você também pode trabalhar com vistoria prévia, né, que é a parte do antes, né, que você também faz toda a tratativa para visualizar como é que está o aspecto de habitabilidade daquele imóvel, para o morador no futuro não vir reclamar. A obra passou e minha casa estava ótima, né, no estado excelente, e agora que a obra passou, minha casa está toda acabada. E quando você vai olhar, né, não é nada daquilo. Então, você também, enquanto profissional, pode trabalhar com a vistoria prévia. Eu, no caso, que já, né, cheguei depois, né, de uma grande parte de ter sido realizada, ter sido executada, então eu trabalhava nessa perspectiva. Então, fazia toda a negociação com o morador para o reparo, né, das rachaduras, de trinca e assim por diante, a pintura, né, olha, vamos, né, reparar e aqui por diante, o engenheiro explicava, né, toda a parte. O engenheiro agendava com a equipe dele, né, o mestre, o pintor, o carpinteiro, o pedreiro, nananã, para ir lá fazer os reparos. E depois que já tinha tudo reparado, ia lá novamente, tirava as fotos, fazia o comparativo do antes e o depois, e o morador e eu assinava e ficava arquivado lá no setor. E, né, complementando aqui, né, o relatório final do trabalho social, que é esse que eu faço todos os meses de 4 comunidades que eu realizo o trabalho social. Esse relatório final descreve um projeto técnico social realizado por um empreendimento que pode ser habitacional ou de implantação de sistema de abastecimento de água, que é o meu caso. Eu também já fiz habitacional. Detalhe informações como o escopo do projeto, cronograma de execução, equipe responsável, atividades planejadas e realizadas, avaliação dos resultados e a documentação gerada, tudo que foi produzido. E, né, complementando, o projeto teve como objetivo mobilizar e organizar a comunidade, né, por meio de ações como reuniões, oficinas, pesquisas e assim por diante. Então, o que é que eu faço? Eu faço, né, o primeiro contato, que é a visita ao gestor. Então, eu vou na prefeitura, na Secretaria de Agricultura, de Infraestrutura, aonde a pasta, a parte de recursos hídricos do município fica responsável. Então, eu vou, me apresento o projeto, né? Quem me recebe geralmente é o secretário, o prefeito, a prefeita já tem ciência que o município foi beneficiado e, né, mostro o croquis das localidades, das comunidades que foram beneficiadas e que eu vou trabalhar esse mês. E explico o que é que eu vou fazer. Eu estou na casa da pessoa, né? Eu estou ali, mas eu tenho que me apresentar, tenho que falar o que é que eu vou fazer. Então, eu digo que o primeiro contato é esse, com o gestor. Depois eu vou para a comunidade fazer o primeiro contato com as lideranças comunitárias para me apresentar. Ó, de casa, com licença, posso entrar. Aí depois é o momento da reunião comunitária, onde eu vou fazer a explanação de como funciona o projeto. O segundo momento são as abordagens, né? As abordagens
domiciliares, que eu vou de casa em casa, aplicando um questionário, coletando dados daquela comunidade que está sendo beneficiada. O outro momento é o perfil da comunidade, que é o mapeamento da comunidade, que é um questionário específico para aquela comunidade, para saber o serviço de saúde, de educação, o contexto daquela comunidade, como aquela comunidade surgiu e assim por diante. E o outro momento é a atividade socioambiental ou socioeducativa com as crianças na faixa etária de 5 a 10 anos. Né? A comunidade está recebendo a intervenção de água, é uma melhoria na qualidade de vida daquelas pessoas. Qual é o impacto que vai ter? E as crianças? Qual é o papel nessa intervenção que está chegando? O que é que as crianças têm de entendimento em uso racional da água? Então, tudo isso é trabalhado. E a parte final, para fechar com chave de ouro, é o relatório, que é a conclusão do trabalho realizado naquela comunidade. E pontos importantes que são primordiais, né, que eu coloco aqui para vocês, que a gente precisa ter, né, imbuído dentro de nós, que todo relatório precisa, né, desse corpinho, né, bonitinho, que eu já vi relatório sem tá só com o nome da pessoa, e ela é quem? Na fila do pão, na fila do ferryboat, na fila do baladinha Iemanjá. A pessoa que for, né, receber esse relatório precisa saber quem é você. Quem é você? Então, eu já vi relatório sem data, né, relatório de qual cidade, tá saindo da onde, tá indo para onde. Tudo isso precisa ter no relatório, que eu botei aqui, ó, papel timbrado, nome da instituição ou do órgão responsável, dados do usuário, que é a identificação do usuário, o pleito que ele está solicitando, né? Como eu retratei no vídeo 1, na Marinha já tinha um corpinho, né? Identificação, o pleito é o quê? O que ele demanda, qual é o pleito dele, o que ele deseja, o que ele está solicitando, o que ele está demandando. Situação geradora da solicitação, que aí a gente vai contextualizar o caso em tela com possíveis alternativas para a problemática em questão, né? O parecer, deferimento da situação, que pode ser favorável ou desfavorável. E eu aqui faço uma ressalva que eu sempre utilizei dessa metodologia. Mesmo que eu desse um parecer desfavorável, né, que não tinha enquadramento de acordo com a normativa, né, que não adianta eu dizer que sim, se a norma, né, não prevê aquilo que ele estava trazendo. Então, eu sempre fazia o quê? Eu colocava possíveis soluções que muitas das vezes o usuário não visualiza ou visualiza, mas fica quietinho, caladinho. Então, eu sempre discutia isso. Olha, tem essas possibilidades, tem essas alternativas que a gente pode estar adotando. O que é que dessas alternativas aqui você acha que vai dar certo? Que a gente pode fazer juntos? Então, eu sempre parti, né, dessa perspectiva, né? Eu vou dizer não, porque não se enquadra com a normativa. A normativa não aborda essa questão que você está trazendo e não, pronto, acabou, tchau, até o próximo ano. Não é por esse lado. Então, eu dizia não, mas tem tais e tais possibilidades que a gente pode estar trabalhando. O que é que você acha? O que é que nós podemos fazer juntos? Porque sozinho a gente não faz nada. Então, eu também, né, partia desse princípio. E o principal, né, os dados do profissional, que precisa ter seu nome completo. Muitas pessoas abreviam o nome, eu boto só o primeiro nome e o último nome, né? Todos os relatórios meus é meu nome completo, e olha que meu nome é bem grande, mas é o nome completo. O número do registro profissional, né? Você é quem, o número do seu CRES, do seu registro profissional, a sua função, a sua ocupação, assinar, né? Que pode ser assinatura digital. Lá na Maria a gente trabalhava com assinatura digital. E também data.
Salvador, Bahia, X dia, mês e ano. Você tem que datar, né? De que data foi daquele documento? Você precisa datar. E os apensos. Apensos, o que é isso, Paulo? Apensos são os anexos, né? O que é que você acha pertinente para anexar? Né? Na Marinha eu trabalhava com apensos, lá a gente chama de apensos, né? E que na verdade são os anexos. Então, o que é que eu anexava? Né? Os relatórios médicos, um relatório descritivo quando eu solicitava de uma outra colega, né? De outro distrito, de um outro núcleo de assistência social, os relatórios dos outros profissionais, seja do fisioterapeuta, da psicóloga e assim por diante. Então, tudo que naquele contexto que você está, né, fazendo um relatório que você acha importante colocar como anexo, é super válido sim. E por fim, a contribuição da nossa Eunice Favero. A gente tem que ser amiga das nossas autoras, dos nossos autores, ler, tem muita publicação, hoje você consegue baixar tudo em PDF, não precisa nem gastar seu rico dinheirinho para comprar os livros. Então, o que a autora diz? Em referência ao relatório social, trata-se de um documento que apresenta de forma descritiva, interpretativa, uma situação ou expressão da questão social. O relatório social possui as seguintes características. Visa apresentar o objeto de estudo e quem são os sujeitos envolvidos, as partes envolvidas, o contexto em tela. Passa uma finalidade a que se destina, de acordo com a situação ou a questão social, se determina quais serão os procedimentos a serem utilizados, o que eu acabei de falar aqui. Deve apresentar um prévio histórico, um desenvolvimento e a análise da situação, né? Então, tem que ter aquele histórico breve, não precisa se aprofundar. E lá em 1900 e lá vai bolinha, não tem a necessidade. São informações que você acha importante e relevante. Eu já vi relatório, né, de colegas falando: o paciente toma 3 medicamentos durante o dia, fica muito sonolento, não consegue ter autonomia para gerir sua vida e nananana. Essa parte médica, essa parte clínica, a gente não tem autonomia para falar, para descrever. Você vai, né, citar e colocar o relatório do médico em anexo. Mas você vai falar o quê? Do contexto, né? Que ele não tem autonomia para gerir, né? Faça exposto da medicação que usa, nananã, e assim por diante. Agora a gente tem que ter muito cuidado para não entrar na seara, na vertente de outro profissional. A gente tem que se ater à nossa questão, à nossa colocação enquanto profissional assistente social. Dependendo da sua finalidade, deve possuir um maior ou menor nível de detalhamento. Então, tudo vai depender da necessidade. O meu de agora, ele é muito detalhado, tanto sim que dependendo da comunidade dá 40, 30, 35, até 40 páginas de relatório, porque é um relatório bem complexo e bem detalhado. E todas as informações coletadas, importantes, relevantes, vão para lá. Então, é diferente de outros tipos de relatório que eu fazia, né, que tinha 2, 3 páginas, 1 página. Então, tudo depende da situação, do contexto. E, por fim, sua finalidade visa esclarecer ou subsidiar parte do registro a ser utilizado para a elaboração de um laudo ou um parecer social, que aí já é outra vertente para outros campos de atuação nossa enquanto assistentes sociais. E aí, gostaram? Consegui esclarecer? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui o seu comentário, porque eu quero saber. Qual foi o tipo de relatório que você já fez e ficou assim, meio engasgada, não conseguiu fazer uma redação legal?
A nossa prática, né, é tudo. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando robusta, cascuda e vai conseguindo fazer os nossos benditos relatórios. Me diga aí qual é a profissional que nunca ficou sobrecarregada de tanto relatório para fazer, não é verdade? Conte aqui para mim porque eu quero saber. Paz e bem para todos nós. Um cheiro, um queijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário também. Tchau, meu povo!